foi falado terça passada, ela de fato ela não é leve, ela não é simples. Ela tem uma profundidade espiritual muito grande, ela possui camadas, né? É claro que nesses 40 minutos, 50 minutos, talvez não seja possível a gente poder falar de tudo que é necessário em cada capítulo, mas eu creio que o Espírito de Deus vai nos direcionar, vai ministrar ao nosso coração a palavra dele, seremos edificados nesta noite. E se porventura algum capítulo, qualquer que seja, né, se for necessário, a gente faz ele mais de um culto, como foi feito aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, que eu acho que 2 capítulos foi dividido em mais de um culto, porque foi necessário. Então você que trouxe a sua Bíblia, ela é comigo, ela, Epístola aos Romanos, capítulo 2, permaneça pela aberta. Nós acompanhamos alguns capítulos, ela possui 29 versículos, nós acompanhamos alguns versículos desse capítulo, possui 29, nós não vamos falar de todos, mas os principais. Lembrando, 2 questões importantes. Essa epístola de Paulo aos Romanos, ela possui 16 capítulos, com uma profundidade espiritual muito grande. O apóstolo Paulo ele escreve combatendo a ideia errada que só o judeu é salvo. O judeu que a igreja permitia, e assim todos aqui já sabem disso, porque nós estudamos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, nos primeiros anos da igreja, eram todos judeus. Através do apóstolo Pedro, em 2 ministrações seguidas, um grande número de judeus, mais de 3.000 almas, ou quase 3.000 almas, 3.000 homens, são batizados porque reconhecem Cristo como único Senhor e Salvador. O ato prático da salvação em Jesus é o batismo nas águas. Tanto é que as últimas palavras de Jesus para os discípulos, lá em Marcos 16 é: aquele que crê e for batizado será salvo. Então é necessário passar pelas águas batismais como um ato prático, uma decisão própria de que eu escolhi Jesus. É claro que eu já falei que esse termo não é um termo tão correto, mas para fins didáticos a gente entende muito claramente quando fala: fulano se entregou para Jesus, fulano reconheceu Jesus, fulano aceitou Jesus. Qual a forma que fulano declara seu amor por Jesus? É carteirinha de membro? Não. É com o batismo nas águas. Se ele desceu as águas batismais, ele declarou para o mundo inteiro que ele morreu pelo mundo e agora ele vive para Jesus. Ele quer viver o cristianismo, que não é uma religião, tá? O cristianismo é um modo de vida, é um estilo de vida. Então agora nada mais importa que Jesus morreu por mim e eu reconheço o sacrifício dele na cruz para me salvar. Então, você esteja muito atento à palavra todas as terças-feiras, se você vier, que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para nós compreendermos. E caso algum irmão queira falar, interromper, irmãos, eu vou deixar aberto, tá? Todas as terças, para comentários ou perguntas. O Henrique está com o microfone na mão, só você levantar a mão assim que ele leva o microfone até você e você participa do nosso culto de estudo nessa noite. É importante que você participe, que você não leve dúvidas para a sua casa, mas que a gente possa, à medida que o Espírito Santo permitir, sermos ministrados pela palavra dele. Então, a Epístola aos Romanos ela é escrita após a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas, que contém 6 capítulos, 5 capítulos, ela já é uma instrução direta de Paulo contra a seita dos judaizantes. O que são judaizantes? É um grupo de gente que recebeu a salvação em Jesus, mas era judeu antes, e permaneceu acreditando na força da lei mosaica, a lei de Deus. Então, para o cristão judaizante, a salvação ela vem de Jesus e da obediência a Deus, é das duas coisas. Então, se eu não continuar guardando o sábado, não continuar com as dietas que são necessárias dos animais lá de carne de porco, ave de rapina, seja qual for, se eu continuar, se eu não permanecer com esses mandamentos, não tem salvação em mim, mesmo que eu reconheça que Jesus morreu por mim na cruz, para eles tinha essa necessidade. Então, o apóstolo Paulo escreve pelo menos essas 2 epístolas com essa instrução clara para a igreja: gente, Jesus é suficiente. Nós humanos temos o defeito de desagradar a Deus colocando empecilhos na caminhada. Então a gente torna a nossa caminhada cristã mais difícil do que ela deveria ser, por causa do nosso, por fazer da nossa forma, o que é errado, é a forma de Deus. E a forma de Deus ela é suave e leve.
como Jesus disse em Mateus 11, 28, 29 e 30. O jugo dele é suave e leve. Então essa é a nossa esperança, viver para Jesus da forma que ele determinou. Só que, eu quero fazer um parênteses aqui, porque é muito importante a gente entender, porque vamos falar do julgamento de Deus. Pode aumentar um pouquinho? Só um pouquinho. Vou falar um parênteses aqui, porque é o seguinte: quando Jesus fala com os discípulos sobre os últimos dias, e muita gente confunde e acha que guerra, terremoto e maremoto é sinal de fim do mundo. Não é, biblicamente não é. Jesus fala assim, ó: e haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto, peste, um monte de coisa, que já tem há mais de 10 mil anos, sim ou não? É novo as guerras? Só aconteceu agora ou sempre teve? Sempre teve. Pestilência, só teve agora ou sempre teve? Então, Jesus fala assim, ó: isso é apenas o princípio das dores. Ele fala, ainda não é o fim. Jesus diz assim, ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Aí ele continua dizendo, como foi os dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que veio o dilúvio. Assim será a vida do Filho do Homem. Então Jesus disse o seguinte: o que demonstra que Jesus está próximo é nós nos perdermos na nossa rotina. Comer, beber e casar nunca foi pecado, não é pecado. O problema é a distração, o problema é eu pegar tudo isso e colocar assim, ó: o meu dia tem 24 horas, é mais ou menos umas 6 horas de sono, porque é bem corrido, 6 horas de sono sobram 18 horas, aí umas 14 horas trabalhando, mexendo comigo, academia, caminhada, e aí sobra talvez 5 horas, que aí eu vou criar, vou fazer um curso, vou fazer outra coisa, e aí se der só conseguir tudo para Jesus. Aí nunca vou ter tempo, nunca vou estar descansado. E eu perco, em Cristo Jesus, eu preciso desse parênteses que a gente entender a questão dos Romanos, eu perco o que deveria ser o culto, que é a minha adoração. Eu chego aqui morto, como é que eu vou adorar a Deus? Eu não tenho fôlego nem para nada. Quando eu venho, porque tem vezes que eu não consigo nem vir, porque meu dia foi só Deus na casa, pastor. O senhor não entende. Eu entendo, eu também vivo aqui, ué. Tem dia que o meu dia não dá, a gente levanta cedo e dorme tarde e pensa, meu Deus, parece que tinha tanta coisa mais para fazer. O nosso problema é esse, é nós pegarmos a rotina que Deus deu para nós, abençoada, tipo, tira um período grande, adore a mim, liga para mim, cultue, celebre, e quando você vier cultuar, traga um culto de adoração a Deus mesmo. Mas não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu tenho que correr atrás daquilo outro. Quando a palavra do Senhor nos traz toda hora que, biblicamente falando, é extremamente errado correr atrás das coisas, porque fala que as bênçãos do Senhor vai me alcançar, o salmista declara isso, que às vezes o Senhor vai te alcançar, e lá em Mateus 6, quando fala, versículo 30, 31, 33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo, qualquer outra coisa, vai ser acrescentado a você. Então, se você ficar correndo atrás das outras coisas, nunca vai sobrar tempo, nunca vai ter tempo de prioridade para o Senhor. Eles chamam hoje de tempo de qualidade. Aquele negócio de memória para as crianças. Você tira um tempo de qualidade com o seu filho para quando ele ficar aqui, ele lembrar que ele teve pai, na infância que brincou com ele. É uma forma de paternidade e maternidade. Eu estou trazendo para a nossa vida espiritual. Nós nunca seremos saudáveis espiritualmente se nós não alimentarmos o nosso espiritual. Se nós de fato não tirarmos tempo de prioridade para Jesus e falar, Jesus, o Senhor é prioridade da minha vida. Aí Jesus fala, prove. Aí eu provo fazendo. Eu provo sendo cristão. Eu provo tendo a vida devota a Jesus, colocando Jesus como primeiro mesmo. E não eu, o meu fazer e as minhas atividades. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Está falando do julgamento de Deus. O versículo 1 diz assim, eu estava com a outra Bíblia, mas eu acho que essa nova versão transformadora, a NVT, ela traz umas falas melhores. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Irmão, extremamente forte.
O apóstolo Paulo aqui, ele fala de uma forma tão direta com a igreja em Roma, com a igreja na região de Roma, com os cristãos reunidos próximos a Roma, e como nós sabemos, as epístolas, elas são direcionadas a um grupo, por causa de algo especial do grupo, mas ela é incentivada a ser compartilhada com tudo que é cristão. Por isso é cano bíblico, por isso que é canonizado esse capítulo. E Paulo é muito direto ao dizer, pessoal, às vezes no coração de vocês estão olhando para fulano, para Beltrano. Aqui a ideia inicial é que os judeus cristãos estavam julgando os pagãos moralmente hipócritas. Sabe? Não, porque o pagão moralmente hipócrita, ele fica tentando ser e não consegue ser. E aí Paulo fala, e você que está com esse pensamento de que ele será condenado, porque ele não consegue ter uma vida conforme Deus queria que ele tivesse, você também não está tendo. Então você está trazendo condenação para você mesmo, não se engane. Estudando hoje, parte do estudo me trouxe o seguinte: o julgamento e a condenação, elas seguem o pecado, assim como a noite segue o dia. É inevitável. É ótimo e o dia nos dá fôlego, e o dia foi feito para as atividades. E fez um calor absurdo, não importa o quanto o sol raiou forte hoje. Inevitavelmente agora está de noite. O julgamento de Deus e a condenação dele quanto ao pecado é inevitável também. E é interessante que nem todos cometemos os mesmos pecados. Mas todos nós mostramos, pelo nosso comportamento, que não vivemos à altura da lei moral que nós conhecemos. Por mais que o seu pecado seja diferente do meu, e é essa a condenação de Paulo para os julgadores, está condenando ele porque eles são cachaceiros, porque eles bebem, porque eles fumam e se prostituem. Você não bebe, não fuma nem se prostitui. Mas o padrão moral que eles não conseguem viver, e nessa parte você consegue, você não consegue ver outra parte do padrão moral estabelecido. Padrão moral, que é colocado sobre todos. E isso é para a sua condenação. Então assim, o julgamento e a condenação que você deseja e prevê para eles vai te alcançar também. Você também será julgado e possivelmente condenado. E por isso que o apóstolo Paulo diz assim: todos são desculpáveis. Todos são desculpáveis. E nós sempre temos, quando nós julgamos pecados, isso é muito natural do ser humano, nós conseguimos com facilidade entender nós mesmos. Qualquer falta. Não, mas naquele dia lá era porque aconteceu isso, isso e aquilo que justifica o meu pecado. Mas se acontece a mesma situação com o outro, a gente olha de fora e temos a facilidade de dizer assim: como que pode? Se você não aguentar alguém xingar você, você não descer da cruz, que tipo de crente você é? Eu assisti um corte de um podcast hoje e mandei para a Elisinha, foi da nossa igreja, da Adebras. A Adebras, o nosso presidente, o bispo Samuel Ferreira, eles fundaram uma rádio lá em São Paulo. E aí tem debate todo dia, acho que é 11 da manhã tem debates, temos lá para debater e junta uns 6 para debater qualquer tema. E aí, um dos debates, o pastor falou assim: ó, se o pastor não aguentar, pelo menos os 2 caluniadores, os 3 levante contra ele, e os 4 gratos, e ele não consegue ser pastor, não. Tem que no mínimo aguentar isso, está contra isso. É inevitável, eu não conheço nenhum pastor que não tenha vivenciado situações iguais. O pastor tem que ter um couro grosso e coração mole. Tivemos uma situação aqui em Arizona, de um amigo da minha irmã, que minha mãe é extremamente contra essa amizade, e meu pai é muito a favor. E o menino meio custoso, e meu pai pelejando com ele, não sei o quê, não, porque está na igreja, e minha mãe disse: você tem que largar de ser bobo. Ele não quer nada com nada, só quer a amizade com a sua filha. E aí o que nós vemos daquela situação é que o coração ou a mente do pastor, como deixou muito claro para nós, é sempre no sentido de Deus tem misericórdia dessa alma, que é uma pessoa de Jesus, e Deus pode alcançar, Deus pode renová-lo, curá-lo, libertá-lo e transformar essa vida. Fica nessa expectativa, nessa esperança. Enquanto uma pessoa comum olha e fala assim: tem que ser muito bobo para acreditar que fulano está lá por causa de Jesus. Entenderam? Então, o que os pastores disseram, e eu concordei demais, de fato, um pastor, um líder, um cristão tem que ter a couraça grossa para aguentar a calúnia, a perseguição dos levantes,
Porque toda vez que nós estamos no curso bíblico aqui, é bom por isso. Nós estamos aqui para aprender juntos. Toda vez que o irmão for falar alto comigo aqui na igreja, ou levantar a mão contra mim, eu for ficar desesperado, sabe, não, agora eu não piso mais lá, eu não vou aguentar dias aqui. Uai, mas a igreja é tão assim? Não, a igreja não é assim, na verdade a igreja é de menos tempo. A diferença é que lá no meu trabalho, pode fazer o que quiser comigo, aumentou muita coisa lá, uma Mariazinha, nos seus 2 empregos recentes. Xingamento, sabe? Levante, gritaria, e ficou firmou que um dia você falhou por causa disso. Vontade tinha, não tinha? Mas falhava? Mas na igreja não. Se falar comigo aqui, eu não quis igreja mais não. Porque me magoou. Eu não entendo, nunca vou entender essa diferença que a gente faz, sabe? A gente aguenta tanta coisa lá, nos trabalhos da vida, no mundo, o mundo machuca a gente o dia inteiro, e ninguém quer sair do mundo. E for perguntar aqui, irmão, Deus revelou aqui que ele quer levar 6 hoje. O que é comigo? Amém, mamãe. Glória a Deus. Eu também estou nessa expectativa gigante. Jesus, estou indo para cair. A maioria quer dar agora. Mas o mundo é ruim, irmão de Deus. Nossa! Eu tenho certeza que o senhor ganha menos que o senhor queria ganhar de remuneração. Eu tenho certeza que nem todo dia é tão agradável. Ninguém quer sair do mundo. Mas na igreja a gente fica embirrado com qualquer olhar torto ou o Senhor mais grosso que falar para mim. Então nós precisamos ter a couraça grossa para aguentar qualquer coisa. Porque nós não estamos aqui por causa uns dos outros, ou estamos. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E Jesus não te decepciona, meu irmão. Não venha enganado, porque quando chegar na igreja, acabou os problemas. Lá em casa vai ser um mar de rosa. Tem aquele meme também, né? A pessoa, Deus tira do meu marido tudo aquilo que atrapalha a vida dele. Tirou a mulher. A pessoa some. O caminhar cristão, ele é um caminhar diário. Todo dia eu escolho Deus, escolho submeter à vontade de Deus. Aí se eu orar, Deus, liberta minha casa, que a minha casa não tem briga, que minha casa... Sabia que era você? Que você tem que parar de ser o cri-cri lá? Você tem que suportar mais as coisas? Você tem que aguentar mais cavalo? Você sabia? Geralmente é. Eu fui líder de jovens por 10 anos, irmão, de 2008 a 2018. E o que eu mais escutei da maioria é: visita meu filho, ele não quer mais saber, o adolescente, ele não quer saber de igreja, visita ele, você tem que juntar os jovens e ir lá buscar ele. E é claro que eu não tinha condições de ser mais direto com as pessoas, então a gente fazia o que pedia. Então nós vamos lá, vamos ser igreja. Mas eu constatei, não em todas, mas assim, na grande maioria, 8 em cada 10 casos, irmão, se você não orar como mãe, como pai, seu filho nunca vai ser crente. Sabe a vontade de falar isso? O problema do seu filho não querer Jesus é porque ele não vê Jesus em você, ele acha que é perda de tempo. Por causa do testemunho que você dá aqui, chega na igreja é tudo bem mesmo. Nossa, como é bom na igreja, o pessoal canta, fica lá, o pessoal canta, o pessoal ora, o pessoal prega. E é, nossa, como é bom. Deus está aqui, Deus está na sua casa também. E é você responsável por Deus na sua casa. Então nós vamos ficar aqui esse tempo todo querendo que os nossos filhos, jovens e mancebos tenham maturidade espiritual, se quando chega em casa é infantilidade espiritual. Não vai funcionar nunca esse raciocínio nosso. Enquanto eu não pegar no meu coração e falar assim: esse lugar da minha casa é minha. É minha. E eu aprendi isso com meus pais. Eu quero passar isso para os meus filhos. Você vai para a sua casa. Se você e sua mulher e seus filhos não congregam, não, a culpa é só sua, não é da igreja, não é da líder de fulano, não é do pastor que não te visitou, não é porque não tem jovem na igreja. Irmão, como filho de pastor, eu passei dos jovens aos 11 anos de idade. Isso é horrível. Congregava numa sede em que tinha todos os departamentos, pré-adolescente, adolescente, pós-adolescente, para depois jovens. E meu sonho era participar das etapas. Quando eu comecei nas etapas, meu pai fazia pastor de congregação que não tinha adolescente. Então eu ficava com os meus irmãos aqui, 6 anos de idade, ou eu ia para os jovens, tipo eu com uns 11, ou eu ia para os jovens que tinham mais novo, 15. Aí você fala assim: não, o seu filho não vai conseguir, porque lá nem tem jovem para ele turmar. Não é desculpa. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que mostra Jesus para mim todo dia. Então é mais importante que ver jovens da minha idade
servindo a Deus é ver os meus pais na idade deles servindo a Deus. O apóstolo Paulo ele é muito direto nas suas epístolas, as epístolas aos Coríntios, ela é mais direta. Não é mais direta, ela é mais pesada, por causa que a igreja é mais tribulada. Tinha muito problema, então tem muito problema, tinha muita coisa para falar dos problemas. Mas em todas elas ela é muito direta. Então vamos seguir, versículo 2 ele diz: sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Está falando de castigo de Deus em sua justiça. Tem gente que acha que Jesus, porque a graça, porque Jesus perdoa, porque Jesus alcança, Jesus entende, então não vai haver castigo. Haverá castigo de Deus em sua justiça. A longanimidade de Deus como atributo divino que impede que o juízo seja imediato não significa que não haverá juízo. Louvado seja Deus, porque Deus não aplica o juízo imediato. A pessoa, se você pecasse, vir uma punição, eu acho que pelo menos eu já pensei, não sei se eu já pensava. Ia diminuir os pecados. Ou durante o pecado, ou pós-pecado, eu pensei, nossa, se Deus me castigasse agora, eu estava perdido. Porque eu acho que eu mereço um castigo muito forte. Então, graças a Deus, Ele não castiga imediatamente. Isso tem dois pontos, né, irmãos? O ponto bom que, louvado seja Deus pela misericórdia dele, que nos dá a chance todos os dias de nos arrepender e genuinamente voltar para o caminho. O ponto ruim é que tem gente que é leve. Tem gente que acha aí como autorização. Aqui o que ele quer dizer, nesse versículo 2, é que não adianta opiniões e protestos humanos no dia do julgamento. Isso não vai influenciar a justiça de Deus. Lá no dia do julgamento, vai julgar os bons e os maus. A Bíblia diz que quem morrer ressuscitará primeiro. Para quê? Para o julgamento. Não, que já morreu. Pois é, então ressuscita aí rapidão para nós o negócio. Ressuscitou. Agora vem cá, deixa eu te julgar pelos seus atos, suas obras, por tudo que você fez durante a sua caminhada. E que não foi remido pelo sangue de Jesus, que não foi remido, não foi perdoado, não foi abandonado, não foi arrependido. Você vai ser julgado por essas obras. E não vem com opinião, porque na época era permitido, porque na época todo mundo fazia, porque na época eu estava fraco. Se não houve arrependimento, irmão, se não houve confissão do pecado, nada disso vai importar. É tão interessante a justiça de Deus, o juízo perfeito, que Jesus ele cita um exemplo. Naquele dia, muitos chegarão e dirão: eu profetizei no seu nome, no seu nome demônios foram expulsos, no seu nome eu curei. Está falando para crente mesmo, para salvo. Jesus vai falar assim: sem mim quem é você? Você está falando que fez aí, mas eu não estou nem lembrando. Quem é você mesmo? Isso é forte demais, irmão. Isso é a pior coisa do mundo. Não tem nada que se compare a isso, a ser julgado e condenado no último dia. Versículo 3. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? É impossível escapar de Deus, irmãos. A justiça humana ela é falha. Nós sabemos. No meu trabalho, é o que eu mais vejo. Porque a lei às vezes ela é morta. Às vezes tem lei que nem precisava e está lá na lei. Tem coisa que precisava por ser lei, não é lei. E tem lei que está lá prevendo, por exemplo, o princípio, só um parênteses aqui para ver quanta justiça é falha. Existe um princípio constitucional criminal que diz que não haverá crime sem lei anterior que ele defina e não haverá pena sem prévia combinação legal. O que significa? Que para que algo seja crime, tem que ter uma lei anterior do ato dizendo que aquilo é crime. E a pena tem que ter uma definição exata da pena. Não pode ser, deu na minha cabeça, a pessoa joga o esqueleto no chão e é crime. Mas está escrito, não, eu criei agora. Não pode. E nem uma pena desproporcional. Você vai ser preso agora uma semana. Vai estar previsto? Não está. Tem que ter tudo isso previsto, então é um princípio. Mas, mesmo com todas essas garantias, nós acompanhamos diariamente situações acontecendo em que não há um julgamento correto, uma condenação correta, a depender de quem, a depender de onde, a depender de como. A justiça humana ela é extremamente falha e nos dá, às vezes, a sensação de impunidade, mas a justiça de Deus não é falha e com Deus não há impunidade.
Isso aqui não é uma palavra para amedrontar a igreja, é para alertar mesmo. Então nós temos ciência do que é e do que não é. O que eu concluo com isso? Que a escolha sábia é eu resolver o meu caso com Deus antes do juízo. A escolha sábia sua é você resolver essa situação com Deus antes do juízo. Sabemos que o humano, depois que morre, é beatificado, não é isso? Não é? A pessoa depois que morre, nossa, era tão bom. Tem uns. Ah, não, mas fulano, rapaz. Que Deus o tenha. Não, irmão, não está no céu. Deixa eu falar aqui, né? Possivelmente. É claro que não somos nós que definimos quem está ou não com Deus, é exclusivamente Deus, mas Deus prevê na palavra dele, né, quem ficará de fora, alguns critérios básicos. Se não houver, quem não crê e for batizado não será salvo. Isso é muito básico. Então nós temos essa expectativa de que não, o julgamento Deus vai ter piedade, que aí tem uma história de um rapaz que trabalhava numa firma e ele era extremamente competente no que ele fazia do trabalho, só que ele tinha um gênio, um temperamento horrível, inteligência emocional zero, controle emocional zero. Então, vez ou outra lá, quando alguma coisa, ele dava grito, ele tacava coisas, ele descia do salto. Aí o supervisor chegava nele e falava assim: vem cá, tipo um irmão mais velho, sentava com ele e falava: pode fazer isso não, rapaz. Você não está na sua casa, aqui na empresa, você não pode desproporcionalmente resolver seus problemas aqui porque fulano te chamou daquele apelido, porque fulano não obedeceu uma ordem, porque o seu auxiliar não está te ajudando. E aí ele estava: ó, por favor, eu quero ter que reportar você para o RH, para a gerência. Não, tá bom. Aí passou, caiu de novo, não parava. Aí, oh meu Deus do céu. Aí ele chamou de novo e falou: se você fizer mais uma vez, eu vou ter que reportar você. Eu estou falando sério. Tá bom. No outro dia, de novo. Mas ele era competente demais no trabalho. Além de ter aquela compaixão das pessoas, não tem ninguém do lado dele, não tem estrutura familiar, perdeu o pai recentemente, qualquer coisa que ele usa como desculpa para ser mal educado, grosso e agressivo. Aí ele falou: mas agora não dá nada. Chegou na gerência e falou: só quem fulano ali, e ele tem boas metas, ele cumpre tudo, só que tem algumas semanas acontecendo isso aqui. Aí o gerente fica ligado: como é que você me falou isso antes? Só agora? Como assim você está levando esse trem há tantas semanas? Não, é porque eu estou tentando falar com ele, porque você vai melhorar. Uma hora ele vai entender a importância disso aqui para ele. Que não pode ser assim, se for assim, vai achar uma hora, você acha mais doido. Remédio para doido é um doido e meio. E sempre tem, irmão. Porque os malucos sempre acham mais doido, vai fazer uma loucura maior, aí a pessoa vai ficar até constrangida. É porque normalmente nós somos civilizados. E ele falou: não, vou repetir agora. O supervisor veio de novo: deixa só mais uma chance, vou falar aqui de novo. Só mais essa. Aí foi lá e falou: ó, eu reportei você. E agora acabou, é a última chance mesmo. Ele queria te demitir, mas eu não deixei. Por favor, tenta se controlar mais, respira. Vem, traz para mim o problema. Quando você alguma coisa lá que te irritou, vem para mim que eu resolvo para você da forma correta. E aí, no outro dia, esbarraram nele, derramou café, pegou a jarra e tacou na pessoa. Aí ele foi demitido. Assim é o juiz de Deus. Doido pra Vai, ser vamos praticando. E aí Deus vai perdoando, não, uma hora vai dar certo, vai entender. Você não pode fazer isso. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que não vai dar mais tempo. Que não vai ter mais a segunda, a terceira, a quinta, a milésima chance, não vai ter mais. Então cabe a nós vamos voltar essa chance. Quantas chances são, pastor? Não sabemos. Nós temos aqui das pessoas aqui, 2 pessoas que querem ir para Jesus hoje, não é isso? Mas mesmo que nós temos desejo para Jesus hoje, pode ser você que não está desejando ir para Jesus, Jesus te chamar. Hoje eu estava assistindo, eu gosto muito de podcast, irmãos, eu aprendo muito. Rapaz, através de Deus se criar, não sei vocês. Tem uns porcos, né, porcos, tem uns bichos, mas se ficar direitinho, tem uns edificantes. Eu estava vendo, tem muito cristão aí, tem muito podcast de igreja. Aí eu era de igreja, falando da morte do apóstolo Rino, não sei se todos souberam, mas ele é o fundador da igreja Bola de Neve. E ele é Deus usou ele demais, porque a igreja dele chama prancha de surf no culto. O culto é uma prancha de surf. A igreja chama Bola de Neve. Então assim, é todo
contra qualquer paradigma que a gente, ainda mais assembleiano, né? Que nós nem pintar a parede, a gente não gosta. Que dirá fazer esses negócios estranhos. Só porque teve jovens, possivelmente, né? Claro, jovens alcançados pelo Evangelho, através daquela igreja, daquele ministério, que assembleiano, batista e presbiteriano nunca seria ouvido. Então, com certeza, o ministério deles são mais de 400 igrejas, 30 países, essa igreja, assim, foi bênção, é bênção. E ele morreu, e aí teve o velório dele, ficou pensativo, e agora? Como vai ficar a sucessão dessa igreja? Vai ficar para a esposa, vai ficar para o vice, enfim. Mas no podcast que eu assisti, a conclusão dos pastores que estavam falando com o outro, eram dois pastores, foi que Deus levou ele na hora certa, sabe? Parece, o que dá a entender é, parece que antes que acontecesse algo ruim com ele, antes que ele se desvirtuasse do caminho, Deus falou assim: não vou recolher para mim. Deu a entender isso, que ele acabou e morreu. Ele ficou enfermo e morreu. Enfim, então muitas vezes a gente fica nessa, né? Será que é hoje, será que é amanhã, vou ver meus netos, vou ver meus bisnetos? Não sei. Às vezes Deus quer me chamar agora, Deus tem um plano comigo e não quer. Melhor não importa o dia ou a hora, mas que eu seja para Jesus, né? Resgatado para Jesus. Jesus entender. Meu tio José Fernandes, os meus alunos conheceram ele, o pai de Eliezer, que vai tomar posse na igreja lá em Minas. Ele é o irmão mais próximo do meu pai, porque eles têm menos de 2 anos de diferença. Eles eram 10 irmãos, então você tinha. Quando meu pai tinha 12 anos, ele tinha um casado. Então você tem diferenças de idade. E esse José Fernandes era mais próximo. Então era que eu, como família, tinha mais proximidade. Ele morou no Porto Nacional, nós visitamos ele. Ele morou em Marabá, no Pará, nós visitamos ele. Então você era o irmão do pai que a gente sempre visitava. E é interessante que ele faleceu, acho que com 52 anos de idade, porque infartou na porta da loja. Ele era gerente de uma loja, tipo a Nova Estrela. Gerente lá não é nossa, gerente lá. Ele era. Mas eu acho que não sei, irmão. Você também é muito dedicado, ele era muito dedicado. Ele era extremamente dedicado no trabalho. E esses lugares que ele morou, ele foi lá por causa das lojas que ele gerenciava. Acho que ele ficou 20 anos em uma e 20 anos em outra. Foi um negócio assim. Dessas redes de loja. Aí ele era transferido e ele ia. E por último ele estava em Anápolis, gerenciando a loja de Anápolis, gerenciou o Iguaçu muitos anos. E aí o caminhão parou com os móveis do dia, com os eletrodomésticos, ele ficou brincando sobre futebol. E quando a fé caiu, bateu a cabeça no meio-fio. Chamou o SAMU, não tinha vida. Infarto fulminante. E teve o velório dele lá no culto fúnebre lá em Iguaçu. O pastor dele foi para o culto e o relato era que ele estava na melhor fase espiritual da vida. Ele era evangelista há muitos anos. Ele estava de prova pastor para ser ordenado na convenção e tinha uma congregação lá que estava para ele tomar posse. Tipo assim, ele estava muito próximo de aposentar, então era por causa de alguns meses aposentar para dirigir essa congregação. E atuante na igreja, professor de EBD, Quinta da Vitória, essas coisas, de libertação, né, que eles têm. Enfim, o pastor foi e falou isso com as salas para nós, todo mundo muito mutado, choroso, né? Nosso Deus, demais, como assim? Falamos sobre essa semana, estava tudo bem. Aí ele falou: olha, Deus o recolheu e ele estava na melhor fase espiritual dele. Deus o recolheu na melhor fase. Tipo assim, se tem um momento que a gente estava vendo Deus usá-lo na intimidade dele com Deus, então Deus sabe a hora, o momento. O que eu quero dizer com esses testemunhos? Há um julgamento de Deus sobre nossas vidas. Estejamos preparados hoje, preparados agora, porque nós não temos como prever. Seria muito bom, irmãos. Eu tenho aquela história, não vou falar piada, mas aquela história que é assim: se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria hoje? A resposta 90% é: eu ia para a igreja, era jejum, era oração, eu ia clamar ao Senhor, eu ia não sei o que, eu ia evangelizar. Sempre é uma resposta assim, crente, né? Bem crente. Eu só vi um pastor, que é o pastor Paulo Borges Júnior, que eu gosto muito, da Igreja Sal da Terra de Uberlândia, que ele falou assim: eu ia viver com a minha família, eu ia chamar minha esposa, meus filhos e passar um tempo com eles assim, de qualidade. Comida boa, uma boa música, um bom momento, ali com eles. Eu não amei essa resposta.
Tipo, deu a entender, né, que no mundo espiritual para o reino, ele tem feito o que é necessário fazer no dia a dia. Ele não precisa melhorar para chamar a atenção de Deus. Fala assim, Deus, eu estou nota 10 para mim. Nós temos que manter esse padrão nota 10. É difícil? É muito difícil por causa de nós. Por causa de nós. Amém? Seguindo, versículo 4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que as manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus é bom, Deus não é bondoso. Nós confundimos. Deus é bom. Ele se importa com você de forma genuína e compreensiva. Como você entende, foi pregado aqui, ministrado aqui na igreja, que Jesus foi 100% homem. Então ele entende exatamente suas aflições, todas elas. Mas e os maus desse século? Irmãos, é claro que a tecnologia avançou, então as enfermidades também se lamentaram, mas no geral, irmãos, só por não haver diagnóstico na época, não tinha outro nome, mas esses minutos todos de hoje, irmãos, sempre teve. O Felipe, eu sei que ele tem TDAH, no 12, eu sei. Mas eu lembro quando ele tinha uns 6 anos, eram 6 eu acho, eu fui no aniversário da família da ela, um parente distante, não é dela, da família, ficou olhando assim, você já viu chegar nessa família? Tem que ir no psicólogo. Então está desganando a mulher, né? Deixa meu filhinho cair cria, agora vamos lá. E lá em Iguaçu, eu comecei a falar com a minha mãe, né? Mãe, Felipe, você vai que eu faço, mas são 25 anos, né? Fala demais, corre demais, pula e... Eu contei a experiência da bicicleta aqui para os irmãos do Rio Furado, quem estava aqui? Aí hoje ele pegou o óculos. Meu Deus. Nós mandamos fazer novas armações, porque nós temos esses anos recentes nas férias lá em Catalão. Aí, então, nova receita, não fui lá na ótica, fiz outra para mim e para ele. Tinha uns 2 anos que a gente não trocava de óculos. Foi recente agora, foi agora no final de julho, 1 mês e pouco. A coordenação da escola me liga, o filho está tonto aqui, não sei o quê, porque quebrou o óculos, não está conseguindo usar o óculos. Sabe? Então assim, aí eu fui no assunto reclamando dessas coisas, aí uma prima da minha mãe, que me viu crescer, começou a rir olhando para mim. Você era desse jeitinho. Eu tenho escritinho. Você gritava, você falava alto, você não parava, você coisa, subia tudo, subia muro, subia arte em cima da casa. Tudo que ele está fazendo ali, só vai ser fazer pior. Então assim, situações de hoje, irmãos, aconteceram antigamente, em outras proporções talvez, mas sempre houve, sempre teve. Desde que antigamente nós não tínhamos tanta informação e nem tanta ajuda. Hoje nós temos ajuda demais, muita ajuda tecnológica. Para acompanhar um neném recém-nascido, trocar fralda descartável. Não só fralda descartável, tem fralda que é cueca. Já vi? Os meus filhos se tinha, eu não tinha conhecimento. Mas você não precisa nem aprender, fechar, quando você veste a fralda. Você está doido, está cômodo demais, está muito fácil, você vai hoje em dia. E... Nosso Deus, remédio para tudo. Hospital em tudo quanto é esquina, posto de saúde para você resolver o problema. Antigamente, é morar na roça, tá 20 quilômetros para achar uma curandeira. Então, tá, assim, eu quero dizer com isso que os tempos atuais não são desculpas para nosso afastamento e esfriamento espiritual. Não são desculpas. Na verdade, eles são o contrário. Eu deveria falar assim: nos dias de hoje, como Deus me deu um carro, Deus me deu uma moto, ou eu moro numa cidade toda estruturada, que eu consigo ir da minha casa para a igreja a pé, de qualquer jeito, em total segurança, totalmente iluminado. Eu tenho luz daqui até chegar na minha casa. Eu tenho segurança, eu moro numa cidade totalmente pacata, pacífica. Fui no centro hoje para levar o óculos para arrumar, parei o carro fora da vista, não tranquei, porque normalmente a gente não precisa dessas coisas. Então, assim, uma segurança absurda. Tudo favorece, irmão, a sua vida cristã ser boa, ser ativa, ser saudável. E nós temos aqui uma igreja, né, abençoada, vai poder estar congregando. E período de oração? Tem. Tem culto de campanha? Tem. Tem culto de estudo? Tem escola dominical? Tem também. Culto de oração no domingo? Tem também. O que você quiser tem. Glória a Deus por isso. Amém. Deus é bom. A parte lógica do amor é que ele pode ser rejeitado. O que o apóstolo Paulo traz aqui, ó, no versículo 5, ele fala disso: mas por causa do seu coração rebelde,
você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Amém? O meu coração rebelde, ou o seu coração rebelde, você recusa abandonar o pecado. Quando eu me recuso a abandonar o pecado, eu estou dizendo não para o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Estou dizendo não com o amor de Deus. Deus me ama ao ponto de, quando eu era inimigo de Deus, Ele vir me salvar. Então, assim, eu não merecia, eu não pedi, eu não busquei, eu não clamei. Deus salva a minha vida. Não clamou, não, irmão. Deus escolheu te salvar e te salvou. E por causa do seu coração rebelde, ao recusar abandonar o pecado, está acumulando ira sobre a sua cabeça. Foi essa palavra do apóstolo Paulo aos Romanos. A parte lógica do amor é que ele pode ser rejeitado. Sim ou não? Às vezes a gente encontra alguém e você faz de tudo naquela pessoa e a pessoa não foi na sua cara. Não adianta, não adianta, não adianta. Você força a amizade. E eu passei uma situação muito ruim em catalão, porém em catalão a primeira vez, um mês eu acho, no ensino médio. Eu gostava muito das escolas que eu estudei aqui, estadual e Mabel, e assim, eu tinha muitos amigos, muito popular, sabe, muito fácil, mas a escola era muito boa, eu gostava de ir, por causa das pessoas, era muito bom com todo mundo. Aí eu mudei para catalão porque isso estava me atrapalhando, é bom, mas atrapalha às vezes, né? Então, na segunda série do ensino médio, eu quase repeti de ano, pela primeira vez na vida por causa de falta, 225 faltas. Que eu tive no ano. Eram 5 faltas por dia, eu matava muito aula. Eu ia para a escola e não ficava na escola. Aí minha mãe falou assim: não, você não pode continuar não. Não tem outra escola para te pôr horizonte. Se a senhora não falou em catalão, você vai para lá, morar com ele e vai estudar lá. Aí eu fui feliz. Catalão, cidade boa e tal, meu irmão falava bem de lá, fui. A escola lá era tipo 5 vezes maior que o Mabel. Muito grande, 2 pisos, quadra. Nosso Deus. No esporte era só mais um. Aqui, futsal, vôlei. Não importa o handball, eu era titular em qualquer esporte, porque é um grupo menor. Chegou lá, irmãos, eu era tipo terceiro time. Não tinha um esporte que eu fui fazer lá que eu não era um dos piores. Nosso Deus, por causa da quantidade. Aí, na primeira semana eu vi um grupo de amigos lá, eu falei, rapaz, eles parecem muito dos meus amigos. Vou me turmar. Fui rejeitado. Ia fazer um trabalho em grupo, o pessoal, e aí, tá precisando de mais um? E precisava, não, fechou. Eu tentei de todas as formas me turmar com eles e zero. Não teve como. Por mais que meu coração, ao vê-los, se abriu. O deles não se abriu para mim. O amor ele pode ser rejeitado. Essa é a parte lógica. Agora, se a pessoa insistir em rejeitar o amor de Deus, nada mais pode ser feito em favor dele. Vou concluir aqui rapidão. Se os irmãos quiserem, eu concluir esse capítulo 2, terça que vem, mas eu quero só trazer essa parte do amor e da rejeição do amor de Deus. Todos aqui sabem a diferença do apóstata com o herege. Eu falei isso aqui algumas vezes. Faz assim se você sabe a diferença do apóstata com o herege, de apostasia com heresia. Aí está na dúvida, né? Essas perguntas. Mas a diferença basicamente é a seguinte: o apóstata é aquele que conheceu o amor de Deus, que teve um encontro com Jesus, que conheceu, viu Jesus, viu Deus, viu o Espírito Santo, entendeu a palavra e deliberadamente, em consciência própria, resolveu rejeitá-lo. O ex-crente: não, irmão, vocês estão falando, não, já vi, não, tem pastor, tudo igual. Porque crente, irmão, não, igreja é complicado demais, não consigo, eu vou ficar aqui na minha casa, eu faço minhas orações aqui, eu não consigo ir lá não. Isso é o apóstolo, porque congregar é um mandamento bíblico. Quando eu não congrego, eu não sou um cristão. Eu não posso ser cristão sozinho. Quando eu fui adolescente, quando deu aquele estado assim, do que é a salvação de Jesus, eu pensei, pronto, é só eu ir para uma montanha, me isolar. Como é que eu vou pegar sozinho, gente? Quem vai me perturbar lá? Eu faço orações diárias, leitura de Bíblia diária, eu vou ficar lá quieto. Meu pai, eu contei o plano para o meu pai. Ele falou assim: não, isso não é cristão tem que viver em comunidade. Jesus não veio buscar você, vai buscar a igreja. Se você não for igreja, não vai para o céu. Então você tem que viver a comunidade cristã, congregar, faz parte de ser cristão. Então, o apóstata não há salvação para ele, porque ele rejeitou a salvação de Deus, ele conheceu, ele entendeu, e ele disse não, porque na cabeça dele está tudo errado, só a cabeça dele está certa.
E o que é o herege? O herege, irmãos, o herege tem salvação para ele. O herege é o crente, salvo em Jesus, mas ele pegou alguma coisa aqui da Bíblia, ou ele não gostou do que leu e rejeitou só aquilo, ou ele pegou e interpretou do jeito só ele interpretou daquele jeito. Todo mundo interpretou do jeito. Os pais da igreja, os teólogos que estudaram o original grego, hebraico, aramaico, mas ele não. O alecrim dourado, Deus revelou para ele no sono lá, que é de outro jeito. Aquele ponto. Aí ele pega aquele ponto e aplica como se fosse verdade absoluta em Cristo. Isso é heresia. Isso é o herege. Então o herege tem que ter conserto. Se ele continuar congregando, é lógico que o herege causa um mal terrível para os mais fracos na fé. Mas se ele continuar recebendo orientação, uma hora ele vai cair em si, ele vai perceber que ele está muito errado. Então essa diferença do apóstolo com o herege. Aqui está falando do apóstolo que rejeitou o amor de Deus. Para esse irmão, não tem mais o que fazer. Ele entendeu o amor, ele viu o amor e rejeitou o amor. Que não sejamos apóstolos nem hereges. O que o apóstolo fala aqui também é sobre uma coisa chamada, e aqui eu vou citar na verdade, N.T. Wright. N.T. Wright, ele é um teólogo americano e ele escreveu alguns livros de estudo bíblico que eu gosto demais, algumas coleções. Eu tenho as epístolas paulinas dessa coleção dele, e nessa aqui no capítulo 2 ele fala o seguinte, sobre o juízo de Deus. Eu concluo uma frase dele: há um Deus na condição de Criador que é responsável pelo mundo, e ele o porá em ordem, e ao fazer isso agirá com total imparcialidade de acordo com a mais estrita justiça. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Criador do mundo, ele é responsável pelo mundo. Uma hora ele vai fazer isso no mundo. A gente vê tanta coisa ruim no mundo por culpa nossa, não é culpa de Deus, é a ausência de Deus. Mas uma hora Deus vai colocar tudo isso em ordem. E quando ele colocar em ordem, ele vai agir imparcialmente de acordo com a sua estrita justiça. E aí não vai ter. Você tem que entender que eu sou brasileiro, você tem que entender que eu nasci no Arizona, você tem que entender que eu sou. Não, não é diferença nenhuma. O que você é, o que você é. O amor de Deus, ele foi para todos. O amor de Jesus para todo mundo teve chance. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar.